Ai, gente, como seria bom, né? Se a gente vivesse a vida, o dia a dia, o processo da vida sem o medo. Sem o medo de avançar, sem o medo do sucesso, sem o medo dos erros, sem medo também das coisas que podem não dar certo. Mas é tão comum, né? O medo, ele vem da incerteza. E é fato, é muito humano a gente ter medo daquilo que a gente não conhece, daquilo que é incerto, né? É a raiz de tantos outros medos que vão trazendo, né? Que vão nos afligindo. Vamos pensar, né? Nas vezes em que o medo de arriscar, o medo de amar, o medo da verdade, o medo da justiça, o medo da violência, enfim, toma conta de você e te paralisa na sua vida, né? O medo é aquele medo que paralisa. Então eu não faço porque eu tenho medo, né? Agora que a gente sabe que os medos precisam ser superados para que a gente possa viver, para que a gente possa avançar, para que a gente possa realmente viver em paz. Se a gente não atravessa a angústia, como que a gente vai saber como é do outro lado? Se a gente não atravessa o rio, como a gente vai saber como é a outra realidade, né? Onde a gente pode encontrar força para vencer tudo isso, gente? É no amor, na paciência, com a gente mesmo, sabendo reconhecer a nossa realidade. Quando eu digo, né, você tem medo do sucesso, é estranho, né, a pessoa fala, como assim a pessoa tem medo do sucesso? É claro, porque a pessoa, estou dando um exemplo, porque a pessoa, naturalmente, ela vai ter medo do desconhecido. O que é essa outra realidade, o que ela vai me exigir, quais as demandas que isso me trazem. E o medo faz a gente pensar na gente, né? O medo fala assim, será que eu dou conta? Será que eu tenho perna suficiente para atravessar? Será que eu tenho coragem, né? O que esse medo está me dizendo? Mas nós vamos com medo mesmo, porque a gente precisa compreender que o medo faz parte da nossa realidade humana. Mas ele não pode nos paralisar. Vamos fazer uma breve comparação com as árvores, né? Com a natureza. Falar nisso, hoje é quinta, daqui a pouco nós teremos aí, né, vamos cuidar do planeta, vamos falar das árvores nas ruas. Se a gente olhar para as árvores, imagina se as árvores pensassem como nós, né, irmão? Pensa se a árvore pensasse assim, eu tenho medo, eu não vou crescer, meu galho vai atingir o outro, então, a outra árvore, então eu não vou crescer, né? Pois é, né? Frutos. Não vou dar frutos, ela daria. porque vai sujar a terra, porque minhas folhas não podem cair, porque vai fazer a Dona Maria varrer a calçada, então eu vou ficar bem baixinho. Imagina se todas as árvores pensassem assim, todas as árvores seriam gramas, e o que seriam de nós se não fossem as sombras? Então vamos pensar bem, qual é o medo que você tem de crescer? Qual é o medo? O que te faz evitar o seu próprio crescimento, né? Talvez realmente, se a gente pensar que uma árvore pensa como a gente, ela deve pensar, né? Poxa, então eu não vou crescer com esse galho aqui, porque senão daqui tantos anos ele vai quebrar, vai cair. Calma, a gente precisa crescer e cada um na sua diferença. Não existe uma árvore igual a outra, assim como nós, né? Cada um de nós somos diferentes, com os nossos medos, mas também com a nossa própria coragem. Então pense grande, pense alto. Não estou falando de ambição não, tá? Eu estou falando daquilo que Deus planta na sua vida, do que Deus põe no seu coração e você evita de crescer por tanto medo. Você evita de crescer porque você deixa esse medo te paralisar e Deus te dá muito para você crescer, para você gerar frutos, para você dar sombras, para você dar aconchego, para você acolher, para você criar raízes fortes e para você fazer florescer. Onde é que você está florescendo? O que em você impede de você florescer? O que impede você de ser um grande ser humano, ser um grande cristão? Quaresma é tempo para isso, para a gente parar e revisar o nosso próprio ser, o nosso ser humano de Deus. Vamos então? Na palavra de Deus é no Salmo 56 que a gente vai refletir um pouco e nos nutrir dessa coragem para enfrentar os nossos momentos de medo. Na hora do medo, em vós me refugio. Em Deus, cuja promessa eu louvo, em Deus confio, não temerei. Passou por este mundo um grande homem temente a Deus, chamado Davi. Ele foi um dos grandes reis de Israel. Ele era um homem imbuído da mensagem de Deus. Então ele tinha essa consciência de que Deus o ajudava, o acompanhava,
por isso que ele era um rei de grande destaque. Mas, como nós ouvimos aqui no Salmo no dia de hoje, o Salmo 56, esse salmo foi composto pelo rei Davi. E a gente percebe que o rei Davi, mesmo sendo temente a Deus, mesmo tendo Deus como força, como refúgio para a sua caminhada, para a sua vida, ele não perdeu a dimensão humana. A dimensão humana nos traz tantas coisas e uma delas é o que nós já estávamos refletindo aqui com a Dani, o medo. O medo, ele está presente na nossa vida, ele faz parte, é um sentimento que está dentro de nós e que às vezes nós não o entendemos. Ele vem, fica com a gente, se a gente não sabe lidar, esse medo ele nos causa tantas preocupações. Às vezes nós precipitamos em nossos pensamentos, enfim. O medo, ele nos desaloja, ele causa em nós aflição. Assim também foi com o rei Davi, que era um homem poderoso, um homem que mandava naquela realidade de Israel. Mesmo com toda a sua força humana, com todo o seu exército, ele tinha medo. Ele tinha medo. E assim também é a nossa vida. Às vezes nós temos tudo, às vezes nós estamos na melhor condição, mas de repente nós enfrentamos também desafios em nossas vidas, porque isso faz parte da nossa realidade humana e nós temos então medo. Por isso nós precisamos fazer com que esse medo ele não tome conta da nossa vida, porque nós temos alguém para nos ajudar. E esse alguém, ele não está distante de nós, ele caminha conosco, ele é Deus conosco, é o Senhor. Então, precisamos acalmar o nosso coração, precisamos ter essa confiança de filhos e filhas de Deus. Se você está passando por alguma dificuldade, se tem algo que está lhe causando uma certa dificuldade, se você está com medo, não precipite, tenha calma, coloque-se na presença do Senhor e peça para que o Senhor arranque esses pensamentos, essa sua dificuldade, enfim. Nós precisamos ter a mesma força que Davi tinha, mas não só a força física, como ele tinha a força também do exército, a força humana, mas nós precisamos ter a força de sermos humildes, porque nós não conseguimos enfrentar as coisas sozinhas. Precisamos da ajuda de alguém, quando essa realidade está tocando a nossa dimensão humana, mas quando está tocando a nossa dimensão espiritual, nós precisamos contar com o nosso melhor amigo, Jesus Cristo. Por isso, vamos fazer esse esforço, vamos pedir que o Senhor afaste de nós todos os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas dúvidas, para que nós possamos ter uma vida de qualidade, para que nós vivamos com esperança, para que nós tenhamos dentro do nosso coração esse espírito de que as coisas com o Senhor tornam-se melhores, de que as dificuldades, quando nós pedimos a ajuda do Senhor, desaparecem. Elas não isentam da nossa vida, elas sempre irão aparecer. Mas se nós temos o Senhor conosco, nós não temos o que temer. Ele nos ajuda a enfrentá-las com sabedoria, com discernimento. Por isso, se você está passando por dificuldade, se você está com medo de algo, se você vai realizar alguma coisa em sua vida, um processo seletivo, um concurso público, enfim, se você vai fazer um exame médico, se você vai fazer uma cirurgia, quantas coisas nos afligem, não é verdade? Não tenha medo. Coloque, deposite tudo isso no coração de Deus e peça para que o Senhor acalme o seu coração, para que você possa viver cheio de esperança e que tudo isso possa dar certo em sua vida. Por isso,
como Maria, ousada que foi. Sim, faça-se de mim segundo a vossa palavra, sem medo. Ela disse algo tão complexo e que depois, claro, lhe causou também aflição de ver o seu filho perdido no templo, de perceber que o seu filho estava sendo perseguido porque fazia as coisas boas no mundo. Mas mesmo assim, quando ela disse o seu sim, ela disse não somente por convicção, mas ela disse porque ela tinha plena certeza de que o Senhor não iria desampará-la, que nós também possamos aprender com ela. Por isso, vamos rezar, vamos pedir a Deus que continue nos acompanhando por intercessão de sua mãe Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que assim seja. E assim a gente começa bem o dia, assim Dani. A gente começa bem o nosso dia, né? Eu só achei tão bom o senhor falar como que a gente pode se acalmar, como a gente pode acalmar o nosso coração. A gente vai até um certo ponto, né? Aí depois parece que vai ficando meio difícil, a gente não consegue muito acalmar o coração, a gente mesmo, né? Claro, a gente vai até um certo ponto, somos limitados. Aí você fala, ó Deus, até aqui eu vou, agora com o Senhor. Realiza, faz alguma coisa da minha vida, porque eu já tentei de tudo. Você está respirando, você está se cuidando. É importante mesmo você prestar atenção que é aquilo que acalma o seu coração. Faça esse processo, entre mesmo, mergulhe. Peraí, deixa eu ver o que posso fazer para acalmar meu coração. Né? E se a situação apertar mesmo, aí você fala, ó Deus, já estou tentando, né? Como bons filhos, né, irmão? De fato, nós não somos isentos do medo. As coisas aparecem, às vezes aparecem sem a nossa, sim, claro, previsão. No entanto, eu acho que a gente não pode ficar ruminando aquilo. Às vezes as coisas são fáceis de ser resolvidas e a gente fica mastigando. Aí a gente fica sofrendo. Quantas pessoas com ansiedade, com angústias, com ansiedade. Claro que existem também outros problemas que são às vezes maiores, mais difíceis de serem resolvidos. Mas às vezes são coisas pequenas que tornaram-se um grande monstro na vida das pessoas, não é? Então eu acho que a gente precisa fazer esse exercício de olhar para as coisas. Primeiro, anote num papelzinho, veja por onde começar, porque às vezes a gente atropela as coisas. As prioridades tornam-se secundárias. Exato. E às vezes aquilo que a gente precisaria resolver, a gente não consegue resolver e vai acumulando coisa. E aí, o que a gente quer também? Não Exatamente. Ô, gente, relaxa. Relaxa um pouco para a vida, né? Relaxa. Como o irmão falou agora, às vezes existe um problema de ficar reclamando do problema, então não piora o que já existe, né? A gente potencializa demais. Então relaxa, sabe? Relaxa, deixa acontecer. Vai indo, sabe? Vai sentindo. Existe uma vida aqui dentro de você, existe um universo que você precisa olhar. E fica tranquilo. O senhor já deve ter ouvido, claro, e a gente fala daquela vida líquida, né? Que todo mundo quer consumir tudo ao mesmo tempo e não consegue viver nada, né? Bauman fala muito disso, né? Fala muito disso. Sociedade líquida. Exatamente. E a gente precisa, na verdade, pôr o pezinho no chão para a gente poder viver a nossa vida, se conhecer, para a gente entender como a gente está lidando com as coisas. Se você está em desespero, é porque você não está conhecendo como você lida com a tal situação. Então, para um pouquinho, respira, calma e vamos seguir em frente.